Olá, que prazer ter você aqui conosco na nossa aula. É uma aula muito especial e eu fico feliz em poder compartilhar com vocês algo que eu pesquisei e que me fez assim muito bem em relação a projetos sociais que transformam vidas de crianças. Meu nome é Marta Toulon, minha formação é na área da educação e eu trabalho aqui na Associação Paulista Central, no Ministério da Criança e do Adolescente. Bem, antes de mais nada, eu quero convidar você para fechar os seus olhos, para que nós possamos fazer uma breve oração, porque nós vamos agora abrir a palavra de Deus e compartilhar com você o que Deus espera de nós em relação às nossas crianças e os nossos adolescentes. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado pelo seu grande e maravilhoso amor por nós. Estamos aqui, Senhor, porque queremos aprender mais a maneira como devemos tratar e alcançar as crianças e adolescentes para Jesus. Deus querido, fala ao nosso coração e transforma, em primeiro lugar, a nossa vida. Oramos em teu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito bem, quero convidar você a abrir a sua Bíblia, se você tem a sua Bíblia pertinho aí, no livro de Lucas. Eu vou compartilhar algumas imagens aqui com você também, tá bom? Então, o primeiro é o livro de Lucas, no capítulo 1, do verso 41 ao verso 45. Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui. Que gostoso ter a palavra de Deus bem pertinho de nós, do nosso coração. Aqui nós encontramos Maria e Isabel, as duas são primas, né? Então vamos ler os versos para a gente lembrar um pouquinho dessa história de quando Maria foi visitar a sua prima Isabel. Verso 41 diz assim: quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz, ela exclamou: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Por que nós começamos com esse relato de Lucas, no capítulo 1, que foi o encontro das duas primas, Maria e Isabel? Porque aqui, Isabel, ela ofereceu uma bênção para a sua prima Maria, uma bênção para o filho que ela estava levando. E esse filho, essa criança, era o bebê Jesus. Então, nós temos muitas maneiras de alcançar as nossas crianças, mesmo sem até conhecê-las, através de bênçãos. E passando aqui para nosso próximo slide, tem um outro relato que eu, assim, particularmente tenho muito carinho, né? Quando eu leio na palavra de Deus, eu fico imaginando Jesus chegando até a casa de Jairo e encontrando ali um corpo de uma menina sem vida e pessoas lamentando, chorando por aquela criança, por aquela menina que estava sem vida. Jesus disse para ela, né? E Jesus, nós encontramos esse relato lá em Marcos, no capítulo 5, no verso 21 a 24. Jesus disse assim, no capítulo 5, verso 21. Então, tendo Jesus voltado do barco, aqui diz que Jesus, né, voltou do barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira-mar. Então, chegou ali um dirigente da sinagoga chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. E Jesus foi com ele. E chegando lá, ao encontrar a menina, Jesus devolveu a ela a vida. Então, nós precisamos também ter um olhar diferenciado para as nossas crianças, né? Através do quê? Da atenção, do carinho. Nós podemos devolver a vida a muitas crianças. Não dessa forma como Jesus fez, né? A menina estava totalmente sem vida, mas eu estou querendo dizer assim, as crianças que se sentem tristes, as crianças que se sentem abandonadas, as crianças que se sentem desamparadas, nós podemos fazer com que elas voltem a sorrir,
voltem a ter esperança, amor, através da nossa atenção, do nosso carinho, das nossas palavras, do nosso sorriso. Então foi isso que Jesus fez e que ele também nos orienta a fazer nos dias de hoje. Mais um relato que eu gosto muito e compartilho sempre em todos os lugares que eu vou, é quando Jesus abençoa as crianças, lá em Lucas 18, do verso 16 a 22. Nós sabemos que pais, pessoas que amam as crianças, levaram as crianças até Jesus para serem abençoadas por ele. Mas os discípulos que estavam junto com Jesus tentaram impedi-lo. E Jesus disse: não, essas crianças, elas precisam de mim. Eu estou aqui por causa das crianças também. E ele recebeu as crianças e ele disse: vinde a mim, né? E as crianças chegaram a ele: deixem que as crianças venham a mim, diz no verso 16, deixem vir a mim as crianças e não as impeçais, pois o reino de Deus pertence a essas crianças. E ai daqueles que não forem como crianças, continua Jesus dizendo. Então, queridos, Jesus teve um olhar diferenciado para as crianças. Disse que todas as vezes que fazemos o bem para alguém, fazemos para ele. E as crianças, elas são pessoas especiais para Jesus. São pessoas por quem Jesus também morreu. Então, nós devemos, ao conhecer mais sobre esses versos, nós também precisamos saber que Jesus espera isso de mim e de você, que nós possamos também atender com carinho, com amor, com respeito, todas as nossas crianças, porque elas têm um lugar especial no reino dos céus. Eu separei esse texto do livro Conselho aos Professores, Pais e Estudantes, para ler com vocês aqui nessa aula. E esse texto está na página 166 e 167. E diz assim: nas cenas finais da história deste mundo, muitas dessas crianças de jovens encherão de admiração o povo pelo seu testemunho em favor da verdade, o qual será dado de modo simples, no entanto, com espírito e poder. Foi-lhes ensinado o temor do Senhor, e o coração lhes abrandou por um estudo da Bíblia cuidadoso e acompanhado de oração. No próximo futuro, muitas crianças serão revestidas do Espírito Santo e farão, na proclamação da verdade ao mundo, uma obra que naquela ocasião não pode ser feita por membros mais idosos da igreja. Então, olha só, gente, que coisa linda, né? Esse texto que fala que nas cenas finais da história deste mundo, as crianças, elas vão se manifestar por aquilo que elas aprenderam. Então, hoje, nós precisamos ensinar as crianças do amor de Jesus, para que elas possam se levantar e falar e pregar e testemunhar num mundo em que os adultos não estão conseguindo fazer esse trabalho. As crianças são chamadas a realizar esta missão que Jesus colocou diante delas. Outro texto do Ministério de Amor, na página 17, diz: na providência de Deus, os acontecimentos têm sido assim, ordenados de maneira que sempre tenhamos os pobres conosco, a fim de que sejam no coração humano um constante exercício dos atributos do amor e da misericórdia. Então, queridos, por que Deus deixou crianças com algumas deficiências de aspecto emocional, do aspecto físico, que as crianças, elas têm necessidades físicas, necessidades mentais, necessidades espirituais, para que nós possamos ajudá-las, porque quando nós fazemos isso para um pequeno de Jesus, nós estamos também sentindo o nosso coração mais preparado para sermos merecedores das mansões celestiais, para sermos como Jesus. E agora eu quero conversar um pouquinho com vocês nesta aula sobre algumas das ações que nós podemos realizar com essas crianças que precisam ser atendidas por nós. Jesus, ele deu esse privilégio a nós. Os anjos gostariam de estar aqui
fazendo algo especial por nossas crianças, por nossos adolescentes, pelas pessoas necessitadas, mas Deus deixou esse privilégio para nós, de levar o amor de Jesus a corações de pessoas que precisam ser acolhidas, recebidas, abraçadas. E um dos projetos maravilhosos que eu, particularmente, gosto muito e já fiz e continuo fazendo é o PG Kids. É o pequeno grupo de crianças, reunir as crianças do bairro, da comunidade, para um momento de confraternização, para um momento de aprendizado, para que você possa conhecer e suprir as necessidades das crianças. É um projeto muito interessante, tá bom? Isso pode ser feito na sua casa, pode ser feito num condomínio, pode ser feito na igreja, numa praça, uma reunião semanal ou quinzenal com crianças de diversas idades, para que você possa conhecê-las. E conhecendo essas crianças, através desses encontros, né, regulares, você vai também poder suprir as necessidades delas que eu acabei de mencionar. Você vai saber se essa criança precisa de alimento, precisa de agasalho, você vai saber se essa criança precisa ter as suas necessidades mentais satisfeitas, como reconhecimento, aprovação, demonstração de amor, carinho, são necessidades que as crianças têm. E também as necessidades espirituais, né, de conhecer a Jesus, saber que Deus as ama, perdoa, está preparando um lugar especial para elas. Jesus, ele quer abençoar as crianças, então todas essas necessidades, elas podem ser supridas nesse projeto do PG Kids que você realiza a cada semana ou a cada 15 dias. Tem outros projetos também muito interessantes, um deles é a Caixa Solidária. Você ter ali num local, né, que pode ser num local público, onde as pessoas têm acesso, uma caixa solidária com brinquedos, com roupas e calçados, com livros, com materiais escolares, produtos de beleza, porque as crianças também gostam, né, de ter uma aparência bonita, elas precisam aprender a se cuidar. Então, nessa caixa solidária, você pode marcar um local fixo, um horário, um dia específico, e você colocar dentro dessa caixa e você avisar a comunidade que eles podem chegar e eles podem se beneficiar de todos os produtos, as coisas que tem nessa caixa. E assim você também vai ter um contato com essas pessoas e vai poder se aproximar delas para que você possa ajudá-las de maneira mais efetiva. Bem, uma das ações solidárias que eu gosto bastante é a realização de sonhos, né? Você, quando criança, tinha algum sonho que você queria que fosse realizado e talvez esse sonho nunca se realizou ou alguém realizou o seu sonho e fez com que você se sentisse a pessoa mais especial desse mundo? Ah, então eu quero contar a história de um menino que ele tinha um sonho. Ele vivia numa comunidade muito carente e ele tinha um sonho de ganhar um bolo azul. E uma pessoa usada por Deus começou a realizar trabalhos solidários ali naquela comunidade. E ela começou a conhecer as crianças. E regularmente ela ia realizar um pequeno grupo de crianças. E ela conheceu esse menino. E um dia, usada por Deus, ela perguntou às crianças: qual é o seu sonho? O que você gostaria que fosse realizado? E esse menino chegou e falou: tia, eu quero ganhar um bolo azul. Esse é o meu sonho, ganhar um bolo azul. E então ela falou: ah, então vamos orar, vamos pedir para Jesus realizar o seu sonho? E eles oraram juntos. E na semana seguinte, ela preparou um bolo. E ela cobriu aquele bolo com um recheio, algo azul que deixou o bolo lindo. E ela orou e falou: Senhor, me ajude a realizar o sonho dessa criança. E ela levou o bolo. Ele estava esperando ela chegar e ele foi correndo quando viu o carro se aproximando. E logo dentro do carro ele viu que ela segurava uma caixa. E ele disse: tia, o que tem dentro dessa caixa? E quando ela abriu a caixa, ele viu o bolo azul. Aquela criança, a reação dela foi tão especial que
ela não, a pessoa que levou o bolo se sentiu mais emocionada e mais feliz que a própria criança de ter realizado aquele sonho. E eles comeram todos o bolo juntos ali com outras crianças e foi um dia de muita alegria e muito especial. Então você pode ser um anjo da esperança, realizando sonhos de crianças, de adolescentes que fica guardado no coração. Você pode fazer com que essa criança saiba que os anjos existem. E esse anjo pode ser qualquer um de nós. Outras ações solidárias que eu também preciso apresentar para vocês nessa aula diz respeito ao corpo, né? A higiene. Então, nós temos que ensinar para as crianças que o nosso corpo ele é especial. Ele é o templo do Espírito Santo, ele é uma casa. E que, assim como nós temos que cuidar bem da nossa casa, temos que cuidar bem do nosso corpo. Então, você pode organizar grupos para ensinar crianças sobre a higiene corporal. Lavar bem as mãos, tomar banho todos os dias, fazer bem a higiene bucal e também os cuidados com o cabelo, com a pele, com as unhas. Então, tudo isso vai ajudar as crianças a ter a vida transformada, que esse é o tema da nossa aula hoje. Projetos de ações sociais que podem transformar vidas de crianças. Bem, esse é um projeto que realmente vai fazer a diferença, vai transformar a vida de muitas crianças. Tem muitos outros projetos e ações que você pode realizar. Um dos projetos, assim, que tem assim alcançado muitas crianças é visitas nos hospitais para levar amor e alegria a crianças doentes, né? Esta semana eu estive no hospital fazendo uma visita para uma criancinha de 2 anos que estava doente. Eu levei ali um livro infantil para ela colorir, levei ali algumas canetinhas e passei algum tempo com ela conversando, né, pintando, e eu percebi que ela reagiu de uma forma especial, ela se sentiu amada, querida. Então, esse é um projeto que você também pode colocar no seu coração e realizar periodicamente, né? Cantando, contando histórias. E você pode também, quem sabe, uma criança que fica muito tempo internada devido a uma doença que exige um tratamento, né? Você pode também dar aulas para essa criança no hospital, para que essa criança continue aprendendo e sentindo valorizada. Então, esse é mais um projeto que nós apresentamos para você. E a Feira de Saúde Kids? Você já participou de uma? Você conhece esse projeto? É um projeto muito especial que tem alcançado várias crianças, trabalhando também na questão da alimentação saudável. Não só alimentação saudável, mas a Feira de Saúde Kids, ela vai ensinar para a criança sobre o sono, sobre a temperança, sobre o uso da água, o ar puro, a luz solar. Gente, é um projeto incrível, né? Você pode fazer em vários bairros. Então, você organiza o seu material, a sua equipe. Nós temos aqui um manual com passo a passo de como fazer. Você pode entrar em contato com a Associação Paulista Central, Ministério da Criança e Adolescente, e você vai ter aí esse manual para você realizar a Feira de Saúde Kids para as crianças da comunidade, ensinando sobre os 8 amigos da saúde. Vamos lá, vamos continuar. E as oficinas? Oficina de artesanato, de música, de informática, canto coral, mecânica, costura, manicure, artesanato. Gente, tem tanta coisa especial que você pode oferecer para que as crianças também tenham a sua vida transformada, aprendendo a fazer algo especial, desenvolvendo seus dons, suas habilidades e os seus talentos. Então, anota aí, as oficinas são também projetos especiais para você fazer com a criança. E na questão do esporte, criança gosta demais de brincar, de correr, de pular, e as crianças também têm habilidades esportivas incríveis. Futebol, vôlei, basquete, sabe aquele ping-pong, aquele jogo simples de peteca, que gostoso, não é?
O boliche, que você pode fazer até com materiais de sucata. Gente, é tão especial. A criança gosta tanto, ela precisa disso. E você vai brincar junto com as crianças. Então, veja só quantas coisas bacanas nós podemos realizar. Ah, agora eu quero entrar nesse assunto. Você pode ser um professor solidário, dando aulas de reforço escolar. Eu não sei qual é a sua formação, né? Mas você pode ensinar crianças que têm dificuldade de aprendizado e você pode abrir as portas da sua casa, da igreja, né, da comunidade ali, em vários lugares na comunidade, você pode ser um professor solidário, ensinando essas crianças com amor, com paciência, com carinho, de um jeito especial, para que elas possam ter um rendimento escolar melhor. E dessa forma, ela vai ser uma criança mais feliz e vai ter a sua vida transformada também. Se você precisar de ajuda nesse sentido, eu estou aqui à sua disposição. Sou professora e também tenho aqui alguns materiais para oferecer para você trabalhar com as crianças que precisam de ajuda e de reforço escolar. Bem, e os projetos das emoções? Nós estamos vivendo num mundo, né, da tecnologia. E muitas vezes as crianças elas se fecham ali no celular, no computador. Elas têm assim dificuldade de relacionamento. Então a questão das emoções precisam ser trabalhadas. Então por que não desenvolver uma roda de conversa sobre as emoções? As crianças identificarem o que elas estão sentindo. Se é medo, se é raiva, se é tristeza, angústia, ansiedade. As crianças precisam saber o que elas sentem para que elas possam saber como lidar com isso. E nós podemos ensinar as crianças. Tem livros incríveis que ajudam as crianças nessa questão do lado emocional. Então, você pode se dedicar a pesquisar, a conhecer. Se você também tem formação nessa área da psicologia, você também pode ajudar essas crianças, esses adolescentes, os jovens, na questão emocional. Quando a gente está bem, tudo flui bem na nossa vida. Mas quando o nosso emocional está abalado devido a uma perda de alguém querido, devido a uma frustração, né, a um trauma, isso tudo pode afetar bastante toda a nossa vida. Então, nós precisamos dar uma atenção especial para o lado emocional das crianças e dos adolescentes. Então, fica aqui a dica para você trabalhar também o lado das emoções com as nossas crianças. Bem, chegamos ao fim da nossa apresentação. Olha só, né? Tem muito mais coisas para passar para vocês. Eu poderia colocar uma infinidade de slides para que você pudesse conhecer mais de outros projetos também. Mas eu sei que você é uma pessoa muito criativa, que você tem aí oportunidades de pesquisar, de conhecer a realidade do local onde você mora e oferecer ajuda de diversas formas. Então, mãos à obra. Não espere receber tudo pronto. Você tem que correr atrás, criar, desenvolver, para que você possa ajudar as crianças. Mas o meu conselho para você, ore, peça a direção de Deus, busque o Espírito Santo, convide outras pessoas, forme uma equipe, não vá sozinho. Jesus, ele preparou uma equipe de discípulos para realizar a missão. Nós também precisamos um dos outros para realizar a nossa missão. E eu tenho certeza que se você se colocar nas mãos de Deus, se você buscar sabedoria, ajuda, você vai poder fazer a diferença e ajudar na vida de muitas crianças. Que Deus possa te abençoar. E nós estamos aqui em Campinas, né, da rua Júlio Ribeiro, no número 188, para receber você, para receber aí, para ajudar você, né, em todas as suas necessidades, tá bom? Que Deus possa te abençoar. E eu termino com um verso bíblico, assim como nós começamos com a Bíblia, eu quero terminar com a Bíblia. Lá no livro de Provérbios, no capítulo 22, no verso 6. Provérbios 22, 6, que diz: ensina a criança no caminho em que ela deve andar. E ainda quando ela envelhecer,
ela não se desviará desse caminho. Que Deus possa te abençoar e te usar.